Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre 6 comportamentos tóxicos para a saúde mental. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem e vamos falar aí sobre esses comportamentos que muitas vezes são hábitos que a gente nem prestou atenção que a gente está tendo, sabe? A gente entra naquela história do automático, então nem percebe, e às vezes a gente sabe que tem, mas também não faz nada para alterar. Então vale a pena a gente prestar atenção aí sobre esses 6 comportamentos. É claro que existem muitos outros, mas vamos ficar com esses 6 aqui para a gente refletir, para a gente olhar para a gente, ver como que a gente pode melhorar esses hábitos caso estejamos aí fazendo, né, desses hábitos que não são legais aí acontecerem na nossa vida. Bom, o primeiro hábito aqui que eu queria falar com vocês é o viver conectado no trabalho. Sabe? Aqueles que têm o apelido de workaholic, só sabe trabalhar, fica plugado no trabalho, sai do trabalho, mas o trabalho não sai da pessoa. Ela tá o tempo todo no WhatsApp, tá no telefone, tá no e-mail e ela não consegue se desligar do trabalho. É importante prestar atenção a esse hábito, a esse padrão, né? Se isso é só por um período, porque pode ter uma demanda específica e isso vai exigir, né, que você fique mais tempo conectado ao trabalho, ou isso virou um hábito. Isso virou uma rotina na sua vida. Era uma demanda, mas dessa demanda teve uma outra demanda, que teve uma outra demanda, e você já está anos nesse ritmo de estar sempre conectado no trabalho, nos finais de semana, à noite, nos feriados. Isso virou uma rotina que você não consegue mais sair dessa rotina. Então, vale a pena prestar atenção e olhar, né, em como que você pode reduzir esse tempo que você fica conectado. Se você vai precisar redistribuir algumas tarefas suas, enfim, conversar com a sua liderança, mas preste atenção porque realmente esse é um hábito aí que é muito tóxico, né, para a nossa saúde mental. A gente precisa descansar. Isso é importante. É claro que existem movimentos na vida em que a gente precisa, né, imprimir muita energia, colocar muita energia, às vezes ficar horas naquele projeto para finalizar, mas sim, depois disso, o descanso merecido. Não dá para ficar nesse ritmo alucinante meses, anos, né? Não é legal. O segundo comportamento tóxico aí seria dormir pouco. Obviamente cada um tem a sua média de horas aí que se sente bem, né, para no outro dia estar produzindo, mas se você dorme menos do que essa média de horas que você considera que é boa para a sua saúde, você está de novo cometendo aí um hábito que é ruim para a sua saúde mental, porque você não deu tempo suficiente para você conseguir se recuperar, já que você dormiu poucas horas, né, para você ter um outro dia ou uma semana bem produtiva. Então é importante pensar também, além da quantidade de horas do sono, a qualidade do seu sono. Né? Às vezes você tem quantidade de horas, mas você não tem qualidade no seu sono. Então pensar sobre isso e, obviamente, se você, sei lá, se abriu aí uma interrogação na sua mente, né, aquele sinal vermelho apareceu, de repente procurar um profissional para dar uma olhada aí com relação ao seu sono. O terceiro comportamento que a gente pode falar aqui é não definir tempo, né, para ficar na internet. A gente gosta de fazer isso com nossos filhos, né? Dar uma quantidade de horas para que eles não passem o dia inteiro conectados. A mesma coisa a gente deve usar para a gente também, né? Qual é o momento que você vai... Qual o momento do dia, por exemplo, que você vai checar os seus e-mails? Se você ficar checando os seus e-mails o dia inteiro, você vai ser improdutivo, né? Se você tiver horários para checar, eu checo, sei lá, uma vez na manhã, logo depois do almoço e antes de ir embora. Então, assim, a mesma coisa com para você entrar nas redes sociais.
Se você não tiver um período de tempo ali, não, vou ficar 10 minutos aqui, 5 minutos, você se bobear, você, sem ter esse tempo, você acaba ficando 1, 2 horas rolando ali, por exemplo, um feed de uma rede social, porque você não tem um limite de tempo. Então, definir o tempo é importante, tá? Não definir te leva a um hábito ruim, né? Existem aparelhos aí de telefone, né, que conseguem limitar. Isso é legal, você colocar um tempo limite que vai te ajudar. Se você não consegue, né, por conta própria, utilize a ferramenta do seu celular para limitar esse tempo. Bom, outro comportamento aí que a gente pode falar é aquelas pessoas que evitam tirar férias. Vão empurrando as férias até o RH quase que colocar uma arma na cabeça e falar: você tem que tirar férias. O período vai dobrar, não tem o que fazer. A gente precisa pensar sobre isso, né? Porque achar que é normal não tirar férias não é normal, gente. A gente precisa, como eu falei lá, quando eu falei do viver conectado no trabalho, que é ruim, a gente precisa ter período de descansos. E aí as férias vêm para isso, né? Inclusive, agora com mais facilidade, porque a gente pode dividir em até 3 períodos as férias de 30 dias. Então, se não dá para tirar 30, veja a possibilidade de tirar em 2 períodos ou até em 3 períodos. Mas tenha uma programação de férias para sua vida pessoal, para que você possa fazer os seus hobbies, para que você possa descansar, não fazer nada, para que você possa fazer as viagens que você tanto deseja. Que adianta trabalhar tanto na vida e não conseguir descansar, não conseguir fazer, realizar os seus sonhos pessoais? Não faz sentido. Então é muito importante a gente pensar sobre isso e procurar organizar a nossa vida pessoal, né? Para que a gente possa sim ter esses momentos aí, como eu falei, se não for para fazer nada, então tire suas férias e não faça nada. Se for para visitar algum lugar legal que você já estava com vontade, se programe para isso. Mas não deixe de não fazer, não deixe pular isso, não acredite que é normal não tirar férias, que é legal não tirar férias, que a empresa vê isso com os bons olhos. Com certeza não vê, você vai chegar a um nível de cansaço que vai te trazer muitos problemas, provavelmente futuros, de forma emocional aí. Então é importante que você priorize isso na sua vida, né? Férias é muito importante, então aproveite, né, esse benefício legal. Bom, outra coisa que eu até falo muito no Instagram, por favor me sigam lá no eu.fernandagonçalves, é não ser multitarefas. Então, se tem uma coisa que é muito tóxico para a nossa saúde mental, é ser multitarefas. É acreditar que fazendo várias coisas ao mesmo tempo a gente está sendo super produtiva. A mulher tem muito disso, né? Muitos falam que os homens são monotarefas e as mulheres multitarefas. Mas é importante a gente aprender a fazer uma coisa de cada vez. Porque quando eu começo a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo direito nenhuma das 3 coisas. Porque eu não consigo me manter presente naquelas 3 tarefas ao mesmo tempo. É impossível. Então, organizar, né, o nosso tempo para que eu possa fazer uma tarefa de cada vez e aí tendo consciência plena do que realmente eu estou realizando, né? Isso é muito saudável, isso é muito importante. Outra coisa super legal, que vale a pena a gente colocar aqui, é um comportamento tóxico, né? É não praticar atividade física. Achar que é normal também. Não tenho tempo. Comigo não funciona, eu não gosto, enfim. As pessoas dão uma série de desculpas aí para não praticar atividade física. E praticar atividade física é importante sim, porque é o momento que você tem para cuidar de você. Sei lá, se você escolheu um pilates, se você escolheu um yoga, se você escolheu funcional, se você escolheu fazer musculação, jogar tênis, fazer boxe, seja qual for a atividade, né, é um momento em que você está cuidando de você. Cuidar de você é muito importante para a sua saúde mental. Sabe, colocar você como prioridade é muito importante. Então, a gente poderia aqui até substituir por outras coisas. Mas quando a gente começa, por exemplo, a ter desleixo com as questões pessoais nossas,
nossas, por exemplo, cuidar, né, do nosso cabelo, os homens da barba, enfim, a gente começa a não ter, não tenho tempo para isso, tô sem tempo para ir na manicure, tô sem tempo para isso, para aquilo, para essas coisas que são tão importantes, são pequenas, são simples, mas são importantes e fazem diferença pra gente, né? A gente precisa se cuidar. Só a gente pode cuidar da gente. Então, quando a gente começa a ter desleixo com essas questões, isso com certeza afeta a nossa saúde mental. Então, eu começar a pensar aí, você que está ouvindo esse podcast, dentro desses 6 comportamentos, como eu já falei anteriormente, a gente poderia citar muitos outros, mas vamos nos reter aqui nesses 6, o que você pode melhorar, né? Quais são os hábitos que você pode tirar da sua vida que realmente não estão te ajudando e para quais hábitos você vai substituir aqueles que já não são legais para você. Então são coisas que são importantes a gente parar para pensar em qualquer momento da nossa vida, e você não está ouvindo esse podcast por acaso. Então por que não pensar, eu posso não ter falado um hábito ruim que você está fazendo, um comportamento ruim que você está fazendo na sua vida, mas que ouvindo esse podcast te lembrou desse comportamento tóxico. Por que não pensar agora, né, de uma forma consciente e trocar esse comportamento por um outro que seja bom para você, para sua saúde, para sua evolução? Então pensar sobre isso, gente, é muito importante, né? Quais são os padrões que eu venho mantendo que não são legais para mim? Mas como eu estou no meu movimento de estresse, onde eu não consigo parar para pensar sobre como resolver as questões, né, eu fico num looping onde eu não consigo sair, porque eu estou sempre fazendo aquilo e não paro realmente para refletir, poxa, eu posso mudar isso? Claro que você pode, mas primeiro tem que partir da consciência de que não está sendo legal, não está sendo bom, para aí você começar a mudar. Então, para refrescar a memória de vocês aí que estão ouvindo esse podcast, eu vou repetir os 6 comportamentos aqui que são tóxicos para a gente começar a realmente mudar isso na nossa vida, tá? Viver conectado no trabalho, não dormir pouco ou ter pouca qualidade do sono, evitar tirar férias, não definir tempo para ficar na internet, assim como a gente cobra os nossos filhos, né? A gente tem que ser exemplo. Então a gente também tem que evitar de ficar horas ou não ter tempo para ficar na internet, ficar lá rodopiando, olhando, né? Chegar a cansar o dedo e acaba jogando o tempo fora, desperdiçando o nosso tempo, que é a nossa moeda mais preciosa, tá? Ser multitarefas, então é importante ficar focado em uma tarefa por vez e não praticar nenhuma atividade física. Não é possível que com um monte de atividade física que existe hoje não tenha uma que você diga assim, poxa, isso aqui eu gosto de fazer. Então comece a se dedicar com relação a essa atividade, comece a mostrar o quanto você é importante para você, o quanto você está no topo aí das suas prioridades, para que a sua saúde mental esteja cada dia melhor, né? E a saúde mental, gente, é bem interessante isso, porque é uma colheita. Você precisa plantar escolhas positivas, hábitos positivos, para que hoje e para o futuro você tenha saúde mental. Pensar sobre isso é muito importante. Às vezes a gente acha que não, mas eu aguento esse ritmo, né? Eu sou jovem, eu aguento esse ritmo estressante de trabalho, não tenho tempo para outras coisas, agora é hora de trabalhar, lá na frente eu vou colher isso. Aí a pergunta é, você vai ter saúde para colher? Às vezes o dinheiro que você vai ganhar não vai conseguir depois te devolver a saúde que você perdeu. Então é importante a gente refletir sobre isso quanto antes e entender o que a gente precisa alterar hoje na nossa vida para ter uma saúde mental aí que faça diferença nos anos futuros aí que nós teremos ainda, né, que trabalhar, enfim, que viver, que aproveitar a vida. Que sentido faz você se matar de trabalhar e não ter saúde para viver do que você trabalhou, da grana que você fez? Não faz sentido nenhum. Então o caminho é agora, o caminho é o hoje, nunca é tarde. Nada é por acaso na vida. Então se você está ouvindo, comece a refletir se você acaba cometendo um desses comportamentos e como que você pode alterar isso na sua vida.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre 6 comportamentos tóxicos para sua saúde mental, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.